Boa noite, irmãos. Estamos chegando, mais uma live iniciando. Hoje a live é a live. Hoje a live é a live, então já vai comunicando os seus amigos, seus irmãos de caminhada, já vai trazendo mais e mais pessoas do Brasil inteiro, eu tenho certeza que vão estar conosco, porque hoje a nossa participação é a participação que, né, a gente tava com o coração aqui ardendo. Hoje, Vinícius Simões, o nosso presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, vai estar conosco. Já está chegando aqui, fizemos um teste, alguns irmãos entraram na live mais cedo, né? Mas está tudo tranquilo, está tudo em paz. Nós já vamos começar então a nossa live. Então você já vai chegando, vai entrando, vai convidando os seus irmãos. Vinícius já está. Ele já está chegando. Nosso irmão Olá. Vinícius, a paz de Jesus, irmão. Paz de Jesus, meu irmão. Seja bem-vindo Muito a esse obrigado. nosso canal. Esse nosso canal aqui da Renovação Carismática da RCC de São João del Rei. Nós temos, Vinícius, há alguns dias partilhado um pouco, né? Nós demos o nome de Bate-Papo Carismático, temos feito conversa aqui com diversos irmãos, me apresentando para alguns que estão chegando. Estou vendo que gente do Brasil inteiro. Sou o Ricardo Tobias, da cidade de Ribeirão Vermelho, pequena cidade aqui, iniciando o sul de Minas. Na verdade, minha diocese é Oliveira, mas eu estou bem coladinho aqui em São João, bem próximo a eles, e atualmente coordeno o Ministério de Formação aqui no estado de Minas Gerais. Queria pedir para o Vinícius, né, se apresentar, e logo a gente vai discorrendo e conversando um pouco mais. Amém. Boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de todo o Brasil. Meu nome é Vinícius Simões. Atualmente estou servindo ao Senhor na presidência do Conselho Nacional da RCC Brasil. Moro na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Meu grupo de oração é o Grupo de Oração Jesus Senhor, na paróquia de São Francisco Xavier, aqui bem pertinho do estádio do Maracanã, melhor ponto de referência do Rio de Janeiro, né? Então, a minha paróquia é São Francisco Xavier, Grupo de Oração Jesus Senhor. Sou casado com a Tânia há 10 anos e nós temos um filhinho, Miguel, de 8 anos de idade. Louvado seja Deus por esse tempo de missão, nesse serviço a que o Senhor me chama. Eis-me aqui. Glória a Deus, irmão. E já queremos convidar quem está chegando, já dizer também a sua cidade, o seu grupo de oração, que você participa, né? E aí nós vamos conversando. Se você tiver alguma pergunta dentro aqui do tema que nós vamos conversar hoje, você fique à vontade, pode colocar aí na nosso bate-papo, né? E nós vamos conversando. Irmão, hoje o que nós queremos falar, então, é sobre o livro que você escreveu, né? Que tem sido, né, de direcionamento para toda a RCC Brasil, né? E hoje o tema da nossa live, do nosso bate-papo é Eu te constituí sentinela da casa de Israel. Antes vou apresentar, lógico, né, o livro aqui, né, Vinícius, né? Esse é a nossa referência aqui, tá todo rabiscado, todo cheio de informação, né? Eu quero começar com uma pergunta para você, irmão. Vamos começar a nossa conversa com uma pergunta, e ela é o seguinte, né? O livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel, esse aqui, né, que nós estamos nos referindo, ele trata de 3 verbos importantes, né? São 3 verbos importantes ali que você vai conduzindo, né? Este livro, e não só o livro, toda uma moção para a RCC durante, né, esse tempo, né? Fala um pouco para nós, Vinícius, de cada um desses verbos, né? Conta a história disso daí pra gente, fala um pouquinho do que o senhor tem colocado no seu coração, né? A RCC toda do Brasil inteiro tá aqui, né, ouvindo, né? E a gente tem percebido que esse vídeo, agora a participação, né,
chega nessa quantidade de pessoas, mas quando vai para o YouTube, né, ele tem uma participação muito boa, muita gente assiste, então fique à vontade, fale um pouquinho desses 3 verbos, né, de como o Senhor colocou isso no seu coração, irmão. Certo. Antes de falar dos 3 verbos, eu queria falar rapidamente de como surgiu essa moção do livro. Quando eu fui eleito em setembro de 2019, né, setembro do ano passado, para presidir a renovação no Brasil inteiro, para pastorear a renovação no Brasil inteiro, imediatamente eu fiz aquilo que todo servo deve fazer. Senhor, qual é a tua vontade para a RCC Brasil no próximo triênio? O que tu queres de mim, já que tu me chamaste e me elegeste? Esses 3 verbos são verbos com os quais eu já vinha refletindo e trabalhando há algum tempo, coisas até que eu trabalhava já no meu estado do Rio de Janeiro, quando eu fui coordenador estadual aqui por 4 anos. E o Senhor colocou mais de uma vez no meu coração em oração que Ele queria que eu trabalhasse esses 3 verbos com a RCC Brasil. Devo confessar até que num primeiro momento eu resisti e disse assim, mas Senhor, eu já trabalhei mais ou menos alguma coisa semelhante a isso no meu estado. Eu quero levar uma coisa nova para o Brasil. Não é? Eu não quero levar aquilo que de certa forma já foi trabalhado no meu estado. E o Senhor falou de forma contundente ao meu coração. O que eu coloco no coração do meu servo não é só para um tempo ou para uma coordenação. O que eu coloco no coração do meu servo é para toda a vida missionária dele. Não é? Então, e aí alguns intercessores também que estavam orando por mim, sem saber desse meu diálogo com o Senhor, de alguma forma foram confirmando essa moção. De modo que eu posso dizer com muita tranquilidade que esses 3 verbos não vêm do meu coração simplesmente, mas vêm do coração de Deus para a RCC Brasil nesses próximos 3 anos. Um plano pastoral, vamos dizer assim, um planejamento pastoral que o Senhor dá à RCC Brasil, a cada grupo de oração da Renovação Carismática Católica, para esses 3 anos, que é o tempo de mandato que eu tenho na presidência do Conselho Nacional. Primeiro verbo, resgatar, o verbo que nós estamos trabalhando no ano de 2020. O segundo verbo, guardar. E o terceiro verbo, propagar. Resgatar em 2020, guardar em 2021 e propagar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E aí, partilhando com vocês sobre cada um desses verbos, resgatar. Resgata-se aquilo que muitas vezes ficou à beira do caminho, ficou à margem, ficou em segundo plano na nossa vida. Resgatar a identidade da RCC significa resgatar aquilo que de repente ficou à margem. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao essencial em detrimento de tudo aquilo que é acessório. Esse resgate se dá em nível pessoal, na vida de cada cristão, na vida de cada carismático. Precisamos retomar a vida no Espírito, precisamos retomar o batismo no Espírito Santo e os seus frutos na nossa vida pessoal. E também resgatar a identidade da RCC em cada grupo de oração. O grupo de oração é a célula principal da Renovação Carismática Católica. É o coração pulsante da RCC a cada semana. Eu costumo até dizer assim, se alguém te perguntar, olha, eu gostaria de conhecer a RCC, aonde eu posso ir? Você não vai dizer ao ENF, você não vai dizer a um congresso estadual, a um congresso diocesano, você deve apontar para o grupo de oração, porque o grupo de oração é o rosto da RCC. O grupo de oração é o coração pulsante da RCC. Semanalmente. Não é? No Brasil, nós temos aproximadamente 15 mil grupos de oração. É ali que a renovação mostra a sua face. Então, essa identidade precisa ser resgatada em cada grupo de oração. Não é? Grupo de oração como lugar de louvor, como lugar de prática genuína dos carismas, grupo de oração como um cenáculo de Jerusalém do século XXI, onde as pessoas vão,
se reúnem em oração com os irmãos em torno de Maria e são batizadas no Espírito Santo como os discípulos o foram naquele episódio que é narrado em Atos 2. Né? Então, resgatar Verdade. a identidade em dois níveis. Na nossa vida pessoal e no nosso grupo de oração. Grupo de oração como lugar onde se vive comunhão fraterna, efetivamente. Não é? Então, voltar ao primeiro amor. Né? Se nós podemos resumir o verbo resgatar, eu resumo com essa frase que está lá em Apocalipse 2, versículo 5. Volta ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Volta às primeiras obras, né? E aí, Vinícius, sim. tem logo na sua introdução, tem uma frase interessante que me chamou a atenção, que fala o seguinte, lá na página 19, fala, é possível ainda que tenhamos nos distraídos com muitas coisas boas, mas acessórias em detrimento daquilo que é essencial à RCC. Isso me chamou bastante atenção, né? Eu até escrevi aqui, né, falando que o caminho é belo, né? A paisagem nos causa alegria. É possível uma criança, né? Como assim a gente tem dito, né, do nosso caminho enquanto renovação carismática, né, de se distrair diante de algum cenário, né, numa viagem. Eu achei interessante essa fala, que pode ser que nós tenhamos distraído, né? Eu achei interessante, viu, irmão, essa colocação sua aqui no livro, mas é necessário a gente resgatar, então, essa nossa identidade, né? Exato. Essa distração, todos nós somos podemos nos distrair com certa facilidade. A Uhum. renovação tem uma caminhada de 50 anos, tem grupos de oração no Brasil de 50 anos, de 40 anos, de 45 anos, e aí é possível que nós, pessoalmente, e muitos grupos de oração tenham se distraído naquilo que é essencial. Não é? Fazemos coisas até mesmo criativas, boas, mas que não são o chamado de Deus para a renovação carismática católica. O nosso grande desafio é não fugirmos do nosso chamado. O grupo de oração é chamado a ser cenáculo de Jerusalém, onde as pessoas vão para ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e para terem uma experiência de Pentecostes vivencial, e não meramente como um conceito. Né? Onde as pessoas não vão só para sentirem um arrepio, para sentirem calafrios, para chorar, para rir, para pular, para dançar, mas um lugar onde elas vão para terem suas vidas transformadas, para que elas se apaixonem de uma maneira nova por Jesus Cristo. Não é? E nesse sentido nós precisamos resgatar a essência, aquilo para o qual Verdade. nós fomos chamados. Verdade, Né? verdade. Só comunicando, alguns irmãos estão chegando aqui, vai digitando aí da onde que você é. Tô vendo aqui, Vinícius, do Brasil inteiro, as Sim, pessoas louvado seja Deus. participando. Louvado E seja aí, Deus. Ceará, né? O É, pessoal lá do Limoeiro do Norte nos acompanhando. Estive lá aí no início de março. Imperatriz Maranhão, Que Maranhão, maravilha. Belém, CC Belém. Então você já falou, então, irmão, de um verbo, né? Resgatando, né? Tem mais outros Exato, dois para você falar conosco, né? exato. É outro verbo importantíssimo, que é um verbo que nós vamos trabalhar de forma muito pontual e forte no ano de 2021. É o verbo guardar. E o verbo guardar é aquele que inspira o título do livro, que está lá em Ezequiel 33, versículo 7. Filho do homem, Deus se dirigindo ao profeta, né? Profeta Ezequiel. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Qual era o contexto, então, dessa sentinela lá em Ezequiel 33? A sentinela é aquela que vigia o povo. Se ela encontrar o perigo lá na frente, se ela visualizar o perigo lá na frente, ela toca a trombeta para que as pessoas se ponham a salvo. E a profecia de Ezequiel 33 diz assim: eu te constituí sentinela na casa de Israel, e você deve fazer soar a trombeta todas as vezes que vires o perigo. Se as pessoas ouvirem o som da trombeta e se colocarem a salvo,
a minha vontade será feita. Se elas descartarem o som da trombeta, eu não pedirei conta do sangue delas a você, sentinela. Ao contrário, se você vir o perigo lá na frente e não tocar a trombeta, e todo o povo vier a perecer, então eu te pedirei contas do sangue derramado. Deus nos coloca como sentinelas à frente do seu povo, não é? Os coordenadores de grupo de oração, toda a liderança da renovação carismática é chamada a ser essencialmente sentinela, que guarda a identidade, que protege aquilo que é essencial, que não deixa os grupos de oração se desviarem nem para a esquerda, nem para a direita, mas se manterem fiéis ao seu chamado, que não permita que o ladrão entre pelas muralhas do quartel. Não é? Eu costumo brincar dizendo assim, meu pai serviu a Marinha. E ele contava direitinho o que é ser uma sentinela. É aquele soldadinho que fica lá na guarita, na muralha do quartel, dia e noite ali com um fuzil na mão, vigiando, protegendo a muralha do quartel para que o ladrão não venha a pular o muro e assaltar o quartel. Ser sentinela é exatamente isso, um guardião da identidade. Alguém que protege a identidade, o chamado da RCC na sua vida pessoal e também na vida do seu grupo de oração, da instância de coordenação a qual ele serve e daí por diante. Algo que eu trago no livro sobre guardar é uma fala da Michelle Morin, quando ela veio ao Brasil no ano de 2015. Michelle Morin foi presidente do ICRIS, que era o Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. E numa pregação dela no ENF de 2015, ela disse assim, em alguns lugares do mundo, a renovação carismática já é um fato histórico. Ela existiu, mas porque os líderes não guardaram a sua identidade, ela se perdeu e agora simplesmente entrou para a história da igreja, como um fenômeno que aconteceu, mas que já não existe mais naqueles países. E ela continua a fala. E eu pergunto, será que o Espírito Santo deixou de ser derramado sobre aquele povo? Será que Pentecostes não era uma promessa para eles também? E ela mesma responde na pregação, o Espírito Santo continua a ser derramado. Mas acontece que naqueles lugares, os líderes se distraíram com muitas coisas superficiais, com muitas coisas acessórias e abandonaram o que é essencial. Os grupos de oração já não eram mais cenáculos de Pentecostes, eram lugares onde as pessoas dançavam, onde as pessoas cantavam, onde as pessoas pulavam, se emocionavam. Era até um grupo bom, diz ela. Não era um grupo de oração da renovação carismática católica. Verdade. Então esse testemunho que ela nos deu em 2015 me marcou muito e me ajudou a refletir nesse tempo sobre esse verbo guardar. Nós não podemos permitir que nossos grupos de oração se tornem lugares de entretenimento. Nossos grupos de oração precisam ser lugares onde as pessoas são impactadas pela graça de Pentecostes. Daí a importância do verbo guardar e a importância de todos nós, a serviço do Senhor e do povo de Deus, nos colocarmos como sentinelas guardiães da identidade. Verdade. Né? Ô Vinícius, eu sou militar, sabe? Eu sou militar, sou militar, mas eu sou militar estadual, né? E eu fui procurar a definição atual, né, de que é sentinela. Olha que interessante o que o nosso regulamento, né, daqui de Minas Gerais fala do que é a sentinela. Ele fala, o regulamento geral, ele fala, a sentinela é por todos os títulos, respeitável e inviolável, sendo por lei punido com severidade quem atentar contra a sua autoridade. Por isso, e pela responsabilidade que lhe incumbe, o militar investido de tal nobre função deve portar-se com zelo, serenidade e energia própria da autoridade que lhe foi atribuída. Eu achei interessante essas palavras, né, como deve se portar o sentinela, com zelo,
né, o zelo pela função, pelo aquilo que ele tem que guardar, né, com serenidade, tranquilidade, e talvez aqui a gente coloca até a importância dos coordenadores, funções de coordenação, né, o carisma do discernimento dos espíritos, né, para saber estar atento as emoções que vão tendo no núcleo, né, as coisas que vão aparecendo ali dentro da liderança, para ter o discernimento do que convém, do que é necessário, né, se portar com serenidade para não vir apanhando, né, tudo. Você usa até um termo no seu livro de fast food, né, grupo de oração fast food, vai trazendo vários ingredientes, né, então tem que ter serenidade, né, a postura da sentinela e com energia, né, necessário, né, para aquela pessoa que tá, né, que exerce esse tipo de função. Eu achei interessante que quis trazer essa definição meio atual de sentinela para enriquecer o bate-papo aqui, mas mostra, né, algumas funções da sentinela, né? Sim, louvado seja Deus por essa contribuição que você traz, porque realmente esses são elementos essenciais na vida de qualquer cristão que quer servir a Deus, né? O discernimento dos espíritos é o guardião dos carismas. Todas as nossas ações, nós precisamos nos revestir do discernimento dos espíritos, porque ele é que nos revela qual é o princípio animador de cada ação. Qual é o espírito que está por trás de cada uma das nossas ações, né? Será que nós estamos querendo usar de uma criatividade no grupo de oração, talvez para aparecer, talvez para nos tornar um chamariz, ou alguma coisa do gênero, ou é uma inspiração do próprio Espírito Santo para o nosso grupo de oração? Tudo isso precisa ser levado em conta. Verdade. Então falta agora o nosso último verbo, né? O propagar, né? Propagando. Exato. Que é um verbo que nós vamos trabalhar no ano de 2022, não é? Propagar significa espalhar, significa, na linguagem do Papa Francisco, partilhar com todos, na igreja e no mundo, aquilo que nos é próprio, a graça do batismo no Espírito Santo. Então, realmente, uma renovação carismática católica em saída, missionária por excelência, lançando as redes do outro lado da barca, pescando novos peixes, não simplesmente para encher nossos grupos de oração, porque isso seria uma noção extremamente autorreferencial, mas para que mais e mais pessoas sejam resgatadas e sejam impactadas pelo amor de Deus. Mais e mais pessoas sejam evangelizadas e tenham suas vidas transformadas pela experiência do batismo no Espírito Santo. Então, propagar, eu defino como a renovação em saída, não é? A igreja em saída, renovação carismática católica como parte da igreja, se colocando em missão. E aqui, Ricardo, eu quero deixar uma coisa bastante clara, né? Para fins didáticos, né, pedagógicos, nós trabalharemos um verbo a cada ano. Resgatar em 2020, guardar em 2021, propagar em 2022. Mas não dá dissociar esses três verbos. Ao mesmo tempo que a renovação resgata, ela é chamada a guardar, ela é chamada a propagar, não é? Digo aqui em primeira mão, alguns já devem ter visto nas redes sociais, nas mídias da RTC Brasil, hoje nós lançamos o nosso Congresso Nacional Querigmático online. Ou seja, lançar as redes do outro lado da barca, anunciar o amor de Deus, anunciar a salvação de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, evangelizar, para que as pessoas voltem para a igreja, para que as pessoas voltem aos grupos de oração e sintam o amor de Deus. Isso é propagar. Nós estamos no ano em que o verbo é resgatar, não é? Mas os três verbos não são dissociados. Ao mesmo tempo que nós resgatamos, nós vamos guardando e vamos propagando. Mas para fins didáticos, nós vamos trabalhar cada verbo num ano. Verdade, verdade. Os irmãos aí que estão nos acompanhando, foi lançado, né, que eu vi nas redes, esse congresso
querigmático online, né? Já vai Exato. colocando aí se você vai participar, já vai escrevendo aí quem vai estar conosco participando desse congresso. É 1, 2 e 3 de maio, se eu não me engano, né? Quem, Exatamente, é. isso mesmo, então já vai participando. Quem já viu, já fala, eu vou participar, né? Já vai escrevendo pra gente aí. Vinícius, vamos para a nossa segunda pergunta, então. Certo. É, a pergunta é a seguinte: após esses 50 anos que nós completamos, né, da RCC no mundo, no Brasil, como que você vê o nosso movimento após esses 50 anos de trajetória? Como que você vê isso após 50 anos? Então, eu vejo uma renovação carismática muito mais madura e, ao mesmo tempo, chamada ao amadurecimento. O Papa Francisco, na vigília de Pentecostes em 2017, celebrando conosco o jubileu de ouro da RCC Mundial, ele disse assim: passaram-se 50 anos. Na minha terra costuma-se dizer el cinquentaço, não é? O cinquentaço. As rugas começam a aparecer no rosto, os cabelos grisalhos começam a ser abundantes, as forças começam a diminuir. Eu lhes digo, é o momento de ir para a frente com ainda mais força, não é? Então, a renovação carismática não é mais uma criança e nem é mais jovenzinha. Ela é uma caucasiana, uma de cabelo grisalho, com algumas rugas nos olhos, apesar de que 50 anos, olhando para toda a história da igreja, né, 50 anos não é nada, É não é? pouco. Mas, enfim, é, é fato que a missionariedade que a renovação carismática trouxe ao longo desses 50 anos gerou a ela uma maturidade, não é? E, ao mesmo tempo, nesse pós-50 anos, nós somos chamados a um amadurecimento ainda mais profundo, mais fecundo. Eu participei de um encontro internacional da renovação em preparação para o Jubileu de Ouro. Esse encontro aconteceu em novembro de 2013, na Terra Santa, em Belém de Judá. Esse encontro se denominou Consulta Profética Internacional. Ele foi promovido pelo ICRIS, que era o Serviço Internacional para a Renovação Carismática. E num dado momento, o Senhor nos deu a palavra que está em Joel 2, em que ele diz assim: alegre-se, filha de Sião, porque eu derramarei sobre ti chuvas de outono e chuvas da primavera como dantes. As eiras se encherão de trigo e os lagares voltarão a se encharcar. Os gafanhotos fugirão da tua presença. Todas essas maravilhas eu, o Senhor, as realizarei. Está lá em Joel 2, versículos 23 e seguintes. E aí o discernimento que o Senhor nos deu nesse encontro em 2013 foi o seguinte: nos primeiros 50 anos, o Senhor fez derramar chuvas de outono sobre a renovação carismática. Nós conhecemos bem as chuvas de outono aqui no Brasil, sobretudo sul e sudeste conhecem bem isso. Chuvas de fevereiro, março, abril, chuvas fortes que geram enchentes, que rasgam a terra, não é? Que lavam o solo. Pois bem, essas foram as chuvas de outono que o Senhor derramou sobre a renovação carismática nos primeiros 50 anos. É inegável que a renovação sacudiu a igreja. É inegável que a renovação trouxe um ar novo, contribuiu para um ar novo na igreja. Nós fomos uma chuva de outono que veio para rasgar o solo, para lavar a terra, para fincar estacas. Esses foram os primeiros 50 anos. Mas aí, o Senhor nos deu, né, esse discernimento lá no encontro em 2013. Agora, após os 50 anos, eu passarei a derramar chuvas de primavera. Aquilo que no Brasil a gente encontra lá para o mês de setembro, outubro. Né? Quais são as características dessas chuvas de primavera? Chuvas finas que duram muitos dias, que não geram enchente, que não rasgam o solo, que não lavam a terra, que não geram grandes transtornos, no melhor sentido da palavra, mas que, no entanto,
levam as plantas a florirem, levam as árvores ao amadurecimento dos seus frutos. A mamoeira, que está lá com os mamões verdes, quando vem as chuvas da primavera, aqueles mamões vão amadurecendo, se tornam amarelinhos e, portanto, comestíveis. Então, agora, após 50 anos, o Senhor está derramando chuvas da primavera sobre a renovação, para que nós apresentemos ao mundo frutos maduros, frutos de santidade derradeira, frutos de grupo de oração cada vez mais consciente do seu chamado e da sua identidade. Então, a palavra para a renovação carismática nesse pós-50 anos é amadurecimento, maturidade dos frutos. Verdade. Algumas pessoas, tem gente de todo canto aqui, irmão. É só falar da presença do Mário Lúcio, está aqui conosco. Louvado seja Deus, meu irmão querido. Amém, Deus abençoe, Mário Lúcio. Mas tem gente de todo canto aqui, pedindo um abraço, Fortaleza, mandando pedindo um abraço RCC Fortaleza. Vamos ver se tem algum comentário legal aqui, Vinícius. Juventude da RCC Bahia presente. Bahia. Andréia Pereira diz que eu amo a renovação carismática católica. Fernanda diz que possamos florir e frutificar com as chuvas da primavera. Glória a Deus, as partilhas dos irmãos. Eu tinha comentado no início sobre o congresso querigmático, né? Ele vai ser aberto, né, Vinícius? Ele não vai ter inscrições gratuitas. Inscrições gratuitas, já vi muita gente que vai estar participando conosco, então manda, para a gente lançar as redes, né, ao largo, a gente fica pensando, alguém pensa, isso é para servo, né? Não, é para lançar as redes, né, manda para o seu vizinho, para sua família, a oportunidade de evangelizar, né, as redes sociais estão aí e nos ajudam muito, né, alcança quantas pessoas que nós estamos alcançando aqui, que talvez nem poderia ter acesso, né, Vinícius, a uma informação como essa, né, a uma conversa como essa, e a gente chega em locais, são muitos testemunhos que a gente tem colhido por essas nossas lives, né, os grupos de oração online, né? Certo. Esse congresso realmente, Ricardo, ele foi concebido para alcançar muitas pessoas. Pessoas que inconscientemente estão sedentas de Deus, nem sabem que estão, mas estão. Então, todo ser humano é sedento de Deus. Então ele foi concebido para quem consciente ou inconscientemente é sedento de Deus. Não é? Portanto, é para nossos familiares, para aqueles que não têm uma caminhada de fé, também para aqueles que têm uma caminhada de fé, é para todo o povo de Deus. O querigma, o primeiro anúncio, o anúncio fundamental, nunca vai ser acessório ou coisa que eu já experimentei e não preciso experimentar mais. O querigma engloba toda a mensagem de Jesus Cristo e, portanto, ele perpassa toda a vida cristã. Amém. A nossa irmã aqui, Elaine Lugão, disse para a gente continuar com as lives, e com certeza, irmã, nós hoje essa semana é o último dia que nós estamos fazendo, né? Depois nós vamos parar aí, celebrar bem o Tríduo Pascal. Na segunda-feira a gente já retorna e já temos uma agenda de alguns temas interessantes, né? De dias de orações, né? Orações também. Então, continua conosco aí que vai ter mais. Vinícius, tem uma pergunta aqui, você já até começou a falar sobre ela, né? Talvez você queira complementar alguma coisa, e justamente o porquê sentinelas na casa de Israel. Você quer complementar algo? Já disse, né, algum momento atrás, já falou bem sobre isso, você quer complementar, falar mais alguma coisa sobre o porquê, né, sentinela da casa de Israel? Sim. A sentinela, na Bíblia, ela tem algumas funções. Ela toca a trombeta para anunciar o perigo iminente, ela toca a trombeta para anunciar o ano da graça da parte de Deus, e ela toca a trombeta para anunciar a segunda vinda de Jesus. A trombeta que é tocada pela sentinela, muitas vezes
prefigurada por um anjo na Sagrada Escritura. Em toda a Sagrada Escritura a gente encontra a sentinela e a trombeta nessas três hipóteses, não é? Anunciar o perigo, e aí todos nós precisamos ser sentinelas nesse sentido, sentinelas na nossa casa, sentinelas no nosso grupo de oração, sentinelas até mesmo na nossa vida pessoal. Opa, perigo, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui é fogo, eu vou me queimar e saio fora. Provérbios 27:12, né? O homem prudente e sensato vê o mal lá na frente e se esconde aqui atrás. Não é? Então, ser sentinela na vida pessoal é se proteger contra o fogo. Não é não ir lá para deixar o fogo, para ver se o fogo queima mesmo. Né? Então, sentinela no sentido de proteger do perigo, sentinela no sentido de anunciar o ano da graça da parte do Senhor. A sentinela está sempre pronta para anunciar a boa nova da salvação, para ser um canal de esperança, de alento às pessoas, né? Certamente muitos aqui que nos acompanham já devem ter ouvido assim: ah, eu gosto tanto de conversar com você, você me traz tanta paz. Nesse momento você foi sentinela, levando a boa nova, tocando a trombeta do ano da graça da parte de Deus na vida dessa pessoa. E a terceira hipótese da trombeta na Sagrada Escritura, da sentinela na Sagrada Escritura, é para anunciar a segunda vinda de Jesus. De fato, Jesus está próximo e, mais do que nunca, nós estamos vendo sinais disso. Se a gente lê lá no Mateus 25, né, haverá guerras, carestia, não é? Situações que gerarão uma revolução na sociedade e nós estamos vendo isso acontecer. Então nós precisamos, como sentinelas, como trombetas, anunciar a conversão, convertei-vos ao Evangelho porque a vinda do Senhor está próxima. Então, essas são as três hipóteses em que a sentinela e a trombeta aparecem na Sagrada Escritura. Por isso, todos nós, líderes ou não na renovação carismática, somos chamados a assumirmos os nossos postos como sentinelas naquilo que nos couber, né? Guardando a identidade da RCC, a identidade que nos foi dada em nível pessoal, no nosso grupo de oração, na instância de coordenação onde nós estamos. Não é? Certamente alguns coordenadores diocesanos também nos acompanham aqui, coordenadores estaduais, a exemplo do Mário Lúcio. Na instância em que Deus te colocou, você precisa ser sentinela. Tem uma musiquinha, que é uma música que marcou muito a minha vida, e é a música com a qual eu rezo desde criança. Uma música antiga do Padre Zezinho, que diz assim: quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu poderia dizer que essa é a música rema, é a música norteadora da minha vida missionária. Quando Jesus passar, eu preciso estar no meu lugar, como sentinela, aonde ele me constituiu, seja na presidência do Conselho Nacional, seja na minha casa, seja na empresa onde eu trabalho, seja na faculdade onde eu dou aula, enfim, aonde eu estiver, eu preciso ser sentinela do Senhor. Verdade, verdade, irmão. Tudo vai nos conduzindo, né, a esse chamado da igreja, né, que Jesus chamou a igreja de ir de evangelizar, né? É um chamado que nós comungamos, nós somos igreja, isso anima. Eu lembro da carta de São João Paulo II, né, que ele veio falar, eu esqueci o nome, vou lembrar aqui agora, que ele fala que o problema da igreja, a igreja vive uma crise de fé porque ela vive uma crise missionária, né? Ela vive uma crise missionária. Então nós vemos talvez muitas nossas dificuldades em grupos de oração, ou até mesmo particular, nossa vida íntima particular, encontro escolhido por Deus, de deixar de arrefecer
essa vocação missionária que nós temos por natureza. E isso vai gerando, né, uma falta de fé, como disse São João Paulo II, né, e é algo importante a gente não ficar preso aos grupos de geração, ficar presos, né, à sua estrutura ali dentro de igreja, ou eu mesmo, né, vivendo a minha vida de uma forma tão isolada. Eu preciso de me abrir às pessoas, de me abrir às realidades, né, a própria a vida no espírito nos leva a uma criatividade missionária, né? Nos leva a importar com o outro, com os reclamos da sociedade, né? Então, ser batizado no espírito é se importar, é viver para o outro, né? E ser sentinela justamente isso, olhar tudo acontecendo ao nosso redor, na nossa casa, nos nossos diversos ambientes, e ali ser boca de Deus, né? Ser boca de Deus na vida das pessoas. Exato. Né, irmão? Temos ainda algumas perguntas, os irmãos estão chegando, pediram aqui para dar abraço. Diocese Teixeira de Freitas, Caravelas, Opa, sul da Bahia. Louvado sul da seja Deus, Bahia. um abração para eles. Isso. Olha que testemunho interessante da Pati. Ela fala que hoje, devido à quarentena, ela assiste o grupo de oração da Arque Rio com a mãe dela, que não frequenta o grupo de oração. Olha que interessante, né? Que bênção, louvado seja Deus. Outro Giancarlo, eu acho que é o coordenador do Ministério de Comunicação da Paraíba, Sim, fala sim, sim. para né? Fala para mandar um abraço aí para os paraibanos estão te mandando um abraço, Vinícius. Obrigado também, um abração para os paraibanos, também para a Arquidiocese de Fortaleza, né, que já foi lida aqui. Um abração a toda a família carismática do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, não é? Amém. Todos cabem no meu coração. Amém. Irmão, nós vamos fazer uma outra pergunta aqui, então, que fala o seguinte: como nós servos, né, como os servos do Senhor da RCC, podem contribuir para este tempo pós-jubilar? Como nós podemos contribuir neste novo tempo, este tempo pós-jubilar? Então, Ricardo, eu penso que todos os servos precisam estar muito imbuídos dessa orientação, desse direcionamento que Deus nos deu. Eu quero repetir aqui que isso não veio, esses três verbos não vieram do meu coração. Eu fui consultar a Deus sobre o que Ele queria para a renovação carismática nesses próximos 3 anos, e Ele falou ao meu coração, então, esses três verbos que deveriam ser trabalhados ano após ano nesses próximos 3 anos. Devo até, dando um pequeno testemunho, confessar que em oração o Senhor disse assim: eu quero que você escreva um livro sobre isso. Eu falei: Senhor, mas eu não me sinto chamado a escrever livro. Ele disse: mas é meu desejo para que isso chegue a mais e mais pessoas. E aí, na minha ingenuidade, eu disse assim: tá bom, Senhor, então em 2020 eu vou me debruçar sobre esse trabalho e de repente em 2021 a gente lança esse livro. E aí o Senhor falou no meu coração: você não está entendendo, eu quero o livro para o ENF de 2020, janeiro de 2020, esse livro tem que ter saído. Ora, eu fui eleito em 28 de setembro de 2019. Nesse dia em que o Senhor falou comigo, era dia 2 de outubro. Imagina, de outubro para novembro, porque tem todo um prazo de editora também e tudo para que isso fique pronto para o ENF. O livro ficou pronto em 28 dias, não é? Com muita oração, com muito trabalho, com noites, né? Virando noites aí, escrevendo e refletindo e rezando, porque eu não queria escrever nada que estivesse simplesmente na minha cabeça, mas que eu fosse iluminado pelo Espírito Santo para, de fato, falar ao coração dos carismáticos. Então, em 28 dias, esse livro foi concluído, e aí foi para a editora e tudo, para todos os trâmites, né? Então, o que eu desejo para cada servo, né, o que eu espero de cada servo de grupo de oração, em cada instância de coordenação, é que cada um se sinta particularmente convocado
a ser um resgatador, um guardião e, ao mesmo tempo, um propagador da identidade da RCC. Não numa perspectiva autorreferencial. Por que nós falamos identidade da RCC? Não é para enaltecer a RCC, mas porque nós entendemos que o batismo no Espírito Santo, que é o centro da identidade da RCC, ele é solução para o mundo. E nesse sentido nós precisamos resgatar isso que é o centro da nossa identidade, o batismo no Espírito Santo. Devemos guardar, ainda que em vasos de barro, aquilo que é essencial, a nossa identidade, a experiência do batismo no Espírito Santo. E ao mesmo tempo, propagar. Propagar para quem? Para todo e qualquer homem e mulher, para todo e qualquer filho de Deus. Não é? Ele é um destinatário potencial do batismo no Espírito Santo. Todo ser humano é um destinatário do batismo no Espírito Santo. O maior desejo do Pai é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Em inúmeras passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus vai dizer isso, né? Ele quer nos tornar cheios do Espírito Santo. Como eu gosto de refletir sobre isso na Escritura, né? Um Deus que vai falar assim: derramarei meu Espírito sobre todo ser vivo. Que expressão forte, Joel 3, não é? Lá no profeta Isaías: derramarei o meu Espírito e transformarei deserto em floresta. Que coisa profunda isso. Naturalmente, o deserto nunca vai ser floresta. Mas o Espírito pode. Ele pode. Meterei o meu Espírito e tirarei do teu peito o coração de pedra e te darei um coração de carne. Soprarei sobre os ossos secos e eles voltarão à vida. Então parece que Deus está gritando em todo o Antigo Testamento que Ele quer que os homens todos sejam cheios do Espírito Santo. Jesus vai reafirmar isso categoricamente, né? Quantas passagens ele vai dizer, João 14, eu vos enviarei outro paráclito para que fique eternamente convosco. Não é? Lá em João 20, soprou sobre eles o Espírito Santo. Não é? Atos 1, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Então Jesus vai reafirmar essa promessa do Antigo Testamento. Deus grita: quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Portanto, todos nós, servos do Senhor, precisamos ser esses propagadores do batismo no Espírito Santo, onde nós estivermos, a partir de um testemunho pessoal de vida. Eu tenho vivido como um batizado no Espírito Santo? Porque a gente sabe que o testemunho arrasta. Fala mais do que 1000 palavras, fala mais do que, de repente, uma pregação sobre o batismo no Espírito Santo. Né? Eu tenho vivido como um batizado no Espírito Santo? Né? Quais são os frutos do Espírito que eu tenho gerado na minha vida? Será que eu tenho gerado frutos do Espírito ou obras da carne? Naquela bifurcação maravilhosa que São Paulo nos fala em Gálatas 5. Né? Obras da carne, de um lado. Ao contrário, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz, paciência, bondade, delicadeza, mansidão, domínio próprio e daí por diante. Né? São Paulo coloca diante de nós uma verdadeira bifurcação. Vamos propagar o batismo no Espírito Santo a partir do nosso próprio testemunho. Verdade. Verdade. E o Senhor sempre nos dá essa intenção de que eu preciso de uma contínua interação com o Espírito Santo. Não pode ser apenas experiências isoladas aqui e acolá, mas sempre deixar dia a dia que o Espírito Santo nos conduza, né? Deixar-vos conduzir pelo Espírito Santo. Né? Essa intenção de estar sempre em uma íntima unidade, íntima união, né, assim dizendo, com o Espírito Santo. E essa é a vida que nós chamamos a você que nos acompanha aí, a deixar o Espírito Santo te conduzir, a deixar o Espírito Santo te levar, a experimentar e passo a passo ele vai
retificando, transformando a sua vida, passo a passo, ele vai modificando, clareando, né, Vinícius? Aquilo que ora era escuro, ele vai tornando claro, dobrando o coração duro, aquecendo o coração gelado. Isso tudo o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida, e você, abrindo o seu coração, ele fará. Ele o fará. Essa é a vontade de Deus para nós, né? Uma relação duradoura com o Espírito Santo. Sem dúvida. São Tomás de Aquino vai falar que a cada nova missão deve corresponder um novo Pentecostes. O que ele quis dizer com isso? Não basta pedir só uma vez o Espírito Santo. É possível e é preciso pedir sempre o Espírito Santo. A cada nova situação na nossa vida, um novo Pentecostes, uma nova efusão do Espírito Santo. Não podemos ousar sair de casa sem termos recebido uma nova efusão do Espírito Santo. Não podemos servir a Deus na igreja sem termos recebido uma nova efusão do Espírito Santo a cada dia, né? Porque Deus quer dar, né? Mateus 11, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, o Pai quer que nós peçamos o Espírito Santo, porque Ele quer dar o Espírito. Ele quer que nós sejamos robustecidos do Espírito Santo. E aí você falou uma coisa importante, Ricardo, quando você disse assim, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Isso está lá em Gálatas 5, como nós acabamos de falar, né? E olha que coisa interessante, se nós formos olhar do texto original, do grego, a tradução não seria tanto deixai-vos conduzir pelo Espírito, seria mais assim, deixai que o Espírito Santo vos leve para dar um passeio. Olha. Então é muito mais profundo do que aquilo que a gente lê em língua portuguesa. Deixai que o Espírito Santo vos leve para dar um passeio aonde? Na tua vida pessoal, no teu interior. Aí São Paulo começa a desdobrar esse passeio. De um lado, o Espírito começa a denunciar na nossa vida as obras da carne que há em cada um de nós. E, ao mesmo tempo, ele começa a nos mostrar paisagens belas que são os frutos do Espírito, aos quais eu e você somos chamados a produzir. Não é? Então, é um passeio que o Espírito Santo nos leva a dar no nosso interior. O Espírito Santo é santificador por excelência. Não é? Ele não está preocupado só em nos dar carismas, embora os carismas sejam muito importantes. A primeira preocupação do Espírito é fazer com que eu e você sejamos santos e coerentes. Verdade, Vinícius, que bela partilha. Enquanto a gente ia conversando, o Senhor me fazendo viver uma experiência que eu estou vivendo agora, particular, né, de como Ele tem me chamado a deixar em tudo Ele conduzir, em tudo. Ele não deixa, eu lembrava de Atos 13, se eu não me engano, quando Paulo insistia em evangelizar em uma região, né, da Ásia, e a palavra diz que o Espírito o prendia, né, não deixava prosseguir, né, e o Senhor tem me chamado a gente a deixar que Ele de fato em tudo, Ele não me deixa, às vezes, se eu tento dar um passo, Ele me trava, Ele me barra, Ele me mostra, né, e a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo, né, irmão? Eu acho que é uma das grandes coisas que a gente vai meio que aprendendo, né, nos nossos grupos de oração, a ouvir o Espírito Santo e perceber ele mudando a direção, nos orientando, né? Aí você disse, essa tradução é perfeita, né? Nos levar para dar um passeio aonde Ele quer, né? Irmão, que você está nos acompanhando, deixa o Espírito Santo, deixa Ele conduzir, abra o teu coração, né? Se abra para uma experiência com o Espírito Santo. Eu sei que Ele pode te levar a lugares ainda muito mais distantes que você imaginava, ou para dentro de você te conhecer em lugares mais escondidos que você não consegue. Ele sabe, Ele penetra, Ele te conhece por dentro, né? Vinícius, nós temos alguns minutinhos, né? Só para te
te falar, o Instagram, ele corta, deu 1 hora de live, ele corta, né? Sem a gente, ele vai aparecer para mim uma telinha aqui, contagem regressiva e corta. Então nós temos cerca de 5 minutos, né? A gente tem uma última pergunta, né? Se você quiser, depois a gente pode fazer uma pequena oração com os irmãos aqui. A pergunta é qual a identidade e o foco da RCC Brasil, né? Então a gente tem 5 minutos para a gente trabalhar isso, né? Se sobrar algum tempinho, dá para rezar com os irmãos aqui. Amém. Eu creio que, de certa forma, isso já foi até respondido, né, Ricardo? Qual é o foco da renovação carismática? Qual é a identidade da renovação carismática? A identidade da RCC é a vivência do batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências. Sim, porque o batismo no Espírito Santo gera consequências na nossa vida, não é? Aqueles homens que estavam trancados na sala do cenáculo, amedrontados antes de Pentecostes, eles passaram a ser homens destemidos depois da experiência de Pentecostes. Eles passaram a ser homens convertidos depois da experiência de Pentecostes. Eles passaram a ser homens santos depois da experiência de Pentecostes. Então, o batismo no Espírito Santo, ele gera consequências. Eles passaram a ser missionários depois do batismo no Espírito Santo, depois de Pentecostes. Então, o batismo no Espírito Santo gera consequências na nossa vida. Então, a identidade da RCC é a vivência do batismo no Espírito Santo, com todas as suas consequências. Aquilo que nós podemos chamar, e eu dedico um capítulo do livro só a isso, devemos chamar de vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? Uma vida conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida onde o Espírito realmente tem liberdade para nos levar aonde Ele quer, para trabalhar no nosso interior aquilo que Ele quer. Aquilo que não agrada a Deus, Ele vai tirando, Ele vai afastando da nossa vida. Então, dentro dessa identidade, nós somos chamados, dentro desse colóquio com o Espírito Santo, desse trabalho de parceria com o Espírito Santo, irmos nos tornando santos, agradáveis a Deus, sermos realmente embaixadores de Cristo nesse mundo. Essa é a identidade da RCC e, para isso, todos os grupos de oração devem trabalhar. A cada semana deve acontecer uma nova efusão do Espírito Santo em cada grupo de oração. O grupo de oração, ele dança, ele pula, ele canta animado e tudo isso faz parte da dinâmica carismática, mas ele também louva e louva em verdade a Deus. Louva a sério. Ele pratica, se abre aos carismas, ele clama, não como uma experiência automática, mas ele clama com fervor, com desejo sincero de ser cheio do Espírito Santo. E ele desdobra isso em quê? Em amor, em vivência fraterna, em lugar onde as pessoas não criam panelas, mas elas se amam verdadeiramente, consequência do batismo no Espírito Santo. Esse é o foco da RCC, o foco de cada grupo de oração. E, como você disse, né, se sobrasse um tempinho, vamos rezar. Eu quero pedir ao Senhor, ao nosso Pai querido, em nome de Jesus, que nos conceda uma nova efusão do Espírito Santo nessa noite. Tu és Senhor do tempo e da história, Tu és Senhor das redes sociais. Tu podes, Senhor, através dessas redes sociais, tocar cada irmão, cada irmã que nos acompanham nessa live, nessa noite. Nós queremos pedir, Senhor, batiza-nos no Teu Espírito, Senhor. Dai-nos a graça de sermos poderosamente robustecidos do Teu Espírito nessa noite. Como a corça, Senhor, nós estamos sedentos pela Tua água viva. Vem, Senhor, nos encher do Teu Espírito para nos dar um sentido novo, para nos santificar, para transformar o mais íntimo de nós, Senhor, para afastar da nossa vida aquilo que não agrada ao Pai, aquilo que não é santo. Vem, Espírito Santo, fazer uma obra nova em nossos corações nessa noite. Retira do nosso peito todo o abatimento, retira do nosso peito o coração de pedra, o coração incrédulo,
e dai-nos um coração de carne, Senhor, um coração capaz de Amém. amar. Retira do Amém. nosso peito a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, Senhor, e vem enchendo o nosso coração do teu amor,